vamos observar em primeiro livro de Samuel 17:40. Nós vamos falar de Davi rapidamente. Davi era um homem perante Golias pequeno, menor estatura, mas ele acreditava no Senhor. Ele tinha a identidade de Deus na vida dele. Ele cria que Deus, o Senhor dos Exércitos, daria vitória para ele, ainda que ele fosse limitado. Qual a limitação que você ou eu tem, que há um gigante em nossa frente que não estamos conseguindo romper? Mas se eu for com a força do Senhor dos Exércitos, esse gigante vai cair aos meus pés, como caiu aos pés de Davi, como o rei se ajoelhou diante de Daniel. Por quê? Porque eles tinham comunhão com Deus. A presença de Deus na nossa vida jamais pode ser afastada. Qualquer coisa se afaste de você, menos a presença de Deus. Porque a presença é como uma arca na vida dos hebreus, na vida de Davi naquela época. Trazia o amor de Deus, traz o amor de dentro para a tua casa. A presença de Deus nos faz ser homens e mulheres diferentes perante a sociedade. Não melhores, diferentes, porque tem a presença de Deus. E Davi, Samuel 17:40, primeiro livro de Samuel 17:40, diz assim: pegou o seu bastão, Davi, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão, ou seja, um rio, e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Mas por que Davi pega as 5 pedras? Porque ele era ruim para atirar e errar? Atirei em Golias, acertei no chefe da guarda. Não, Davi não era ruim, ele era um bom atirador. Mas Davi, ele estava se prevenindo, porque Golias, diz alguns estudiosos, e as escrituras também apontam para isto, que havia mais 4 gigantes irmãos de Golias. Aliás, um tinha 24 dedos. Imagina um gigante com os dedões bem grandões, assim partindo para cima do exército, do seu exército. Mas Davi, ele pega 5 pedras, e com uma pedra, ele derruba o gigante. Qual gigante tem na sua vida que você precisa de uma pedra e que ela seja bem certeira? Quantos gigantes houve, e ainda eu creio que, espero em Deus que não haja mais gigantes, mas sempre haverá um gigante em nossa vida. Sempre haverá uma dificuldade em alguma área que eu sou limitado e que vou precisar muito do Senhor dos Exércitos. Naquela época, o governo, o rei era Saul. Saul desviou dos caminhos de Deus. Mas há algo interessante, que ainda que uma pessoa do nosso meio desvie da área, da presença de Deus, ele se afasta dos caminhos do Senhor, eu creio que lá no fundo ele ainda teme a Deus. Ele está fazendo algo errado, mas ele mesmo está se culpando. Talvez ninguém aponte nada para ele, não aponta o dedo, mas ele mesmo se corrige ou faz uma avaliação dele. Saul, acho que fazia essa avaliação, porque os estudiosos dizem que do lado dos filisteus, na cozinha dos filisteus, havia muitos ossos de porcos. Já no lado dos hebreus não havia nada de porcos, resto que sobrou. Por quê? Porque eles obedeciam e guardavam a lei, e era proibido o consumo de carne de porco. Então, e quem governava ali era Saul. Eu creio assim que, ainda que nós temos limitações em algumas áreas, e aquelas pessoas que infelizmente se afastaram da presença de Deus, ainda há temor na vida dele, porque Deus pode resgatar, Ele pode retornar. A porta está aberta para o regresso, para o bom regresso, porque o pai vai receber o filho e dar a ele todas as condições para ele recomeçar uma nova vida e ter uma vida feliz novamente. Porque aquele que se afasta da presença de Deus, ele começa a ter perturbações. Infelizmente, assim, não sei o que diz, as pessoas que dão os conselhos, que fazem conselhos, pode perguntar, acontece nas pessoas. Por quê? Porque está fora da cobertura de Deus, porque quis, mas pode retornar. E Davi, então, ele vai ao encontro desse gigante, não por suas forças, porque a gente sabe que ele era limitado, mas com a força do Senhor dos Exércitos. É este Senhor que eu preciso clamar na hora que eu precisar, e estar sempre na presença, porque Ele vai na minha frente e vai dar a vitória no nome de Jesus.